Milla Jovovich nasceu em Kiev, na Ucrânia, mas de lá ela saiu ainda na infância, quando tinha por volta de 5 anos. Ela e seus pais foram para Londres, um outro lugar onde ela ficou pouco tempo, porque foi na Califórnia que Milla e seus pais passaram mais tempo. Uma coisa que precisa ser falada é que o pai de Milla era um médico na Ucrânia e a mãe dela era uma atriz por lá, e eles tinham uma vida tranquila, com bons trabalhos e viviam bem. Mas durante os anos 80, os problemas envolvendo política deixaram a economia na Ucrânia bastante difícil, e até as pessoas que tinham uma vida financeira boa entenderam que a melhor opção era sair do país. Só que os dois tiveram dificuldade para trabalhar quando chegaram nos Estados Unidos. Uma das coisas que atrapalhou bastante foi a língua. Os pais de Milla não falavam quase nada de inglês. Teve um momento em que eles realmente não conseguiam nenhum trabalho na área deles, que acabaram indo trabalhar na casa do diretor de cinema Brian De Palma. Eram trabalhos de casa mesmo, como cozinhar e limpar. E nessa fase financeira mais difícil na vida deles, Milla Jovovich tinha por volta de 9 anos. E se engana quem pensa que as coisas melhoraram rápido para eles. Isso porque o pai de Milla acabou se envolvendo com um esquema de lavagem de dinheiro. Ele acabou sendo condenado a 20 anos de prisão. Isso foi no ano de 1994. Mas ele acabou saindo da prisão depois de cumprir 5 anos. A Milla já contou que apesar da experiência ruim, os anos na prisão fez o pai dela pensar sobre o que tinha feito e que depois disso ele se tornou uma pessoa melhor. A mãe da Milla, que era atriz na Ucrânia, parece que criou a filha com a intenção que ela fosse uma estrela de cinema mesmo. Isso porque mesmo com todas essas dificuldades financeiras que eles tinham quando se mudaram para os Estados Unidos, ela foi matriculada para ter aulas de teatro, e fora das aulas de teatro, tinha um estudo convencional também, aquele mais padrão, né? E esses estudos a Milla fez em escolas públicas em Los Angeles. Escolas essas onde ela aprendeu a falar inglês em apenas 3 meses. Milla já deu várias entrevistas falando sobre isso e já contou que ela não era bem aceita nos grupos da escola. Por ser uma criança de outro país, ela acabava sofrendo uma certa rejeição na escola. Entendendo que talvez não iria conseguir terminar os estudos daquela forma mais tradicional, a Milla parou de estudar na 7ª série para focar em uma carreira de modelo. Muitos anos depois, ela contou sobre o impacto dessa escolha, falando que ela sentiu como se tivesse perdido algumas experiências da educação mais formal na escola. Mas também falou que ela sempre procurou aprender por conta própria, lendo muito e explorando outras formas de conhecimento. E não foi uma escolha ruim, isso porque a carreira de modelo dela deu muito certo. Aos 11 anos de idade, a Milla Jovovich fez uma propaganda para a marca de cosméticos Revlon. Esse foi um dos primeiros trabalhos de modelo dela, que logo depois fechou seu primeiro contrato profissional com a revista The Face. Ser a capa dessa revista com 12 anos de idade abriu muitas portas para ela e deu a oportunidade de fazer trabalhos e ser capa de outras revistas, como a Vogue e a Cosmopolitan. E o mundo naquela época era outro mesmo, né? E eles tratavam algumas coisas com a naturalidade que no mundo de hoje seria bem criticado, como por exemplo na parte de cima da capa da revista The Face, onde ela apareceu, está escrito: aos 12 anos, a boneca russa é a modelo mais sexy da América. Não dá para imaginar uma revista colocando isso na capa nos dias atuais, né? Ou dá também, tem marca que faz de tudo, né? Bom, mas o fato é que a carreira de modelo de Milla Jovovich não era mais uma aposta, já era uma realidade. Com apenas 12 anos de idade, com o inglês já fluente, ela já era capa da revista de várias marcas conhecidas nos Estados Unidos. O que era muito falado sobre ela era da postura e da confiança que ela passava, apesar da pouca idade. No ano de 1994, quando estava com 19 anos, Milla finalmente se tornou uma cidadã norte-americana. E vale falar que no começo dos anos 2000, a Milla era conhecida por todos no meio da moda e chegou a ser a modelo mais bem paga do mundo. A carreira de modelo dela continuou ao longo dos anos, tanto que até nos dias atuais, a Milla continua fazendo alguns trabalhos como modelo. Mas se a vida de modelo dela começou bem cedo e logo foi um sucesso, e a de atriz, quando começou? Na verdade nem demorou muito, porque se lembram que ela já fazia aulas de teatro? Daí você pega e junta tudo. As aulas de teatro que já iriam ajudar ela no começo das atuações, o inglês fluente que ela tinha aprendido em 2 meses e toda a visibilidade que a carreira de modelo já tinha dado para ela. E com tudo isso, no ano de 1991, com 15 anos de idade, Milla Jovovich foi escolhida para ser a protagonista no filme De Volta à Lagoa Azul. O filme é uma sequência do filme Lagoa Azul de 1980. Por conta da sua idade e da sua beleza, a Milla costumava ser comparada com a Brooke Shields, a atriz do filme de 1980. Mas a escolha de Milla foi polêmica, porque assim como a Brooke Shields quando fez o filme em 1980, a Milla tinha 15 anos, e elas aparecem peladas em algumas cenas
cenas do filme. O filme De Volta à Lagoa Azul acabou não fazendo tanto sucesso e não é tão lembrado como o filme de 1980. Mas a carreira de atriz da Mila, diferente de algumas outras, não começou só com trabalhos pequenos e foi crescendo devagar. Isso porque depois do filme Lagoa Azul, ela já estava no filme da biografia do Chaplin. Filme esse onde quem fazia o Charlie Chaplin era o Robert Downey Jr. Isso no ano de 1992. Depois desse trabalho, a Mila já estava no filme Jovens, Loucos e Rebeldes, um filme de 1993. Esse filme mostra a história de jovens americanos durante os anos 70 em uma pequena cidade no Texas. Toda a história do filme é mostrada ao longo de uma noite, com eles passando por vários lugares, desde festas até rituais, e também algumas reflexões dos personagens sobre o futuro. O filme Jovens, Loucos e Rebeldes fez bastante sucesso na época do seu lançamento, em 1993. E depois de fazer esse filme, a Mila já participou de um dos filmes mais amados de uma galera aí que gosta de filmes de ficção científica, que foi O Quinto Elemento. O filme O Quinto Elemento é de 1997 e por mais que no elenco tivesse nomes conhecidos como Bruce Willis e Gary Oldman, a Mila Jovovich teve um destaque bem grande nesse filme. O Quinto Elemento é do diretor Luc Besson, que alguns anos atrás tinha dirigido o filme Nikita e também o filme O Profissional, dois filmes que fizeram sucesso. Então, o diretor chegava com bastante moral para fazer O Quinto Elemento. A moral dele estava tão alta que o orçamento do filme foi de 90 milhões, e na época do lançamento, isso fazia O Quinto Elemento ser um dos filmes mais caros já feitos fora de Hollywood. Opa, fora de Hollywood? Como assim? Pois é, apesar de ser todo falado em inglês e ter um elenco de atores e atrizes americanos, O Quinto Elemento é uma produção francesa. O filme foi financiado e produzido pela Gaumont, uma das empresas de cinema mais antigas da França. Isso com o apoio do diretor Luc Besson, que é francês. E trazer nomes americanos como Gary Oldman e Bruce Willis por elenco, ao invés de atores franceses, era uma estratégia de atrair um público internacional e o filme não ficar conhecido só dentro da França. E a estratégia deu muito certo. Custando 90 milhões, O Quinto Elemento arrecadou mais de 260 milhões só de bilheteria dos cinemas. O filme já deu lucro, o que é muito bom para quem investiu dinheiro nele. Só que além disso, O Quinto Elemento se tornou muito marcante ao longo dos anos na cultura pop, lançando vários produtos, brinquedos licenciados, o que fez o filme se manter vivo na memória das pessoas ao longo dos anos. Para fazer a sua personagem, a Mila teve que dominar uma linguagem alienígena criada para o filme, com mais de 400 palavras. O sucesso do filme fez ele ter uma versão para os videogames e a Mila dublou a sua personagem no jogo. O filme conquistou muitos fãs e é bem elogiado até os dias atuais, e nada mal para uma atriz que estava começando a sua carreira, hein? O diretor Luc Besson gostou tanto do trabalho dela em O Quinto Elemento que em 1999 eles trabalharam juntos mais uma vez, dessa vez no filme Joana d'Arc. No filme a Mila é a protagonista e faz uma jovem camponesa que no século XV acaba se tornando uma referência militar e símbolo da resistência francesa durante a Guerra dos 100 anos contra a Inglaterra. O filme mostra desde a infância de Joana, marcada por visões religiosas, até a decisão dela de liderar as tropas francesas em batalha. O sucesso financeiramente falando do filme Joana d'Arc não foi grande, mas a atuação da Mila foi bastante elogiada e que começo de carreira de atriz interessante, hein? Trabalhos marcantes e a gente nem chegou nos anos 2000 e nem falamos dos trabalhos que talvez seja por onde muita gente conheceu ela. Então vamos lá. Anos 2000, sucesso mundial. Começamos os anos 2000 com a Mila sendo uma das protagonistas no filme O Hotel de $1 Milhão. Filme esse onde um dos criadores foi o Bono Vox. Sim, ele mesmo, o vocalista do U2, é um dos criadores desse filme. Esse filme não fez sucesso, verdade seja dita. Além de a Mila, o nome mais conhecido do filme era o Mel Gibson. Mas algo vale ser falado. A Mila cantou a trilha sonora desse filme. Pois é, além de modelo e atriz, cantora é uma outra vertente dela. A Mila já lançou 3 álbuns como cantora. O primeiro em 1994, o segundo em 1998 e o terceiro e último álbum em 2015. Por mais que ela já tenha sido elogiada como cantora, Mila não conseguiu administrar as 3 carreiras e a de cantora acabou ficando mais de lado. E dando continuidade na vida de atriz no começo dos anos 2000, ela fez uma participação no filme de comédia Zoolander, mas eu acredito que a maioria das pessoas sabem quando o sucesso mundial realmente chegou para ela. Por mais que o filme O Quinto Elemento tenha feito sucesso nos anos 90, foi depois de ser a protagonista em Resident Evil: Hóspede Maldito, isso
isso em 2002 que a Mila ficou ainda mais conhecida. O primeiro Resident Evil teve um custo de 35 milhões para ser feito e lucrou no mundo todo 102 milhões. O filme é baseado na série de jogos da Capcom e mostra a personagem da Mila lutando contra os zumbis criados pela Umbrella. Só que uma das críticas das pessoas que não gostaram dos filmes de Resident Evil começam pela personagem da Mila, a Alice. Personagem essa que não existe nos jogos. Alice é uma criação original para os filmes de Resident Evil e muita gente critica isso, já que os filmes têm como inspiração os jogos. Muitos acreditam que algum personagem dos games deveria ser o principal dos filmes, já que existem muitos personagens marcantes nos jogos, como Chris Redfield, Jill Valentine, Leon, e esses personagens até aparecem nos filmes, mas a principal dentro dos 6 filmes de Resident Evil acaba sempre sendo a personagem Alice. E já que estamos falando de Resident Evil, aqui vai um histórico dessa franquia de filmes no cinema. Será que ela deu mais lucro ou prejuízo para os estúdios? Afinal, estamos falando de 6 filmes de Resident Evil que foram feitos pela Mila e lançados entre 2002 e 2016. Em Resident Evil 1, 2 e 3, o orçamento de cada filme não chegou em 50 milhões e todos passaram da casa de 100 milhões nos cinemas. Não podemos falar que foram resultados grandiosos, mas a gente também não pode falar que os filmes deram prejuízos. Já Resident Evil 4 e 5 foram os que tiveram maior investimento, na casa de 60 milhões cada, e fizeram mais de 200 milhões nos cinemas. Já o último filme da franquia, Resident Evil 6, capítulo final, eles reduziram o orçamento mais uma vez. O filme custou 40 milhões e fez mais de 300 milhões nos cinemas do mundo todo, encerrando a franquia de filmes com um resultado muito bom. O orçamento de todos os 6 filmes de Resident Evil ficaram por volta de 300 milhões, e a bilheteria total dos 6 filmes foi um pouco mais de 1 bilhão. Apesar de todas as mudanças em relação aos jogos, os filmes de Resident Evil fizeram sucesso nos cinemas. Paul W.S. Anderson fez o roteiro de todos os filmes e estava envolvido na produção de todos também, e ele foi o diretor em 4 dos 6 filmes, só não foi o diretor em Resident Evil 2 e 3. Paul W.S. Anderson, que também é marido da Mila, e fora os filmes onde a Mila é a protagonista, teve um novo filme do Resident Evil lançado em 2021, além de uma série da Netflix em 2022. E é claro que tiveram as várias animações de Resident Evil. A Mila Jovovich foi a Alice por muitos anos, de 2002 até o ano de 2016, quando o último filme foi lançado. Mas ela fez sim outros trabalhos legais fora dessa franquia. Vamos voltar lá para 2002. Depois que ela fez o primeiro Resident Evil, ela já fez 2 filmes em sequência: o suspense policial Sem Risco Aparente e a comédia romântica Tamanho é Documento. Daí a gente pula pro ano de 2006 e ela foi a protagonista no filme Ultravioleta. Filme esse que flopou totalmente, não tem nem muito o que falar. O filme teve um investimento de 30 milhões de dólares e juntando a bilheteria dos Estados Unidos e do resto do mundo, o filme fez só 31 milhões. O filme Ultravioleta é dirigido por um cara chamado Kurt Wimmer, que antes desse filme tinha feito o filme Equilibrium em 2002, que eu me lembro que na época do lançamento algumas pessoas gostavam de chamar de cópia de Matrix. Acredito que a comparação era feita não pela história dos 2 filmes, mas sim pelo visual deles. Bom, o fato é que o filme Ultravioleta deu prejuízo para Screen Gems, o estúdio responsável pelo filme. Ao longo dos anos foi falado que o filme teria sofrido uma censura na versão final, e que a versão que foi assistida por todos teve um corte de 30 minutos a pedido do estúdio, cortando cenas que seriam muito violentas para o filme se encaixar para um público mais jovem. A existência de uma versão estendida desse filme foi comentada durante vários anos, a famosa versão do diretor sem cortes, mas essa versão acabou nunca sendo lançada. Aí a gente avança mais alguns anos e chegamos no ano de 2009, ano esse que foi bem interessante para Mila nos cinemas. Isso porque ela foi protagonista em 2 filmes que estão entre os mais conhecidos dela fora da franquia Resident Evil: o filme A Trilha e o filme Contatos de Quarto Grau, os 2 de 2009. Em A Ilha, a personagem de Mila acabou de se casar e decide passar a lua de mel em uma ilha isolada. Por lá, ela e o seu marido conhecem um outro casal e ficam sabendo de um crime que aconteceu na ilha, onde alguns turistas teriam sido assassinados. A Trilha teve um investimento modesto, o filme custou 14 milhões e fez no mundo todo 22 milhões. Pois é, o investimento foi pequeno e o lucro também não foi muito alto. Contatos de Quarto Grau. Aqui nesse filme a Mila faz uma psicóloga que usa hipnose para desbloquear algumas memórias nos seus pacientes que teriam sido abduzidos por alienígenas. Esse filme custou 10 milhões e fez no mundo todo 47 milhões. O filme Contatos de Quarto Grau usa o formato de falso documentário para contar a sua história, misturando cenas com os atores e também supostas gravações que seriam reais, o que ajuda a aumentar o clima de mistério do filme. Para muita gente, inclusive pessoas que eu conheço, as cenas ditas reais desse filme realmente eram verdade. No filme, os supostos alienígenas se comunicavam em sumério, um idioma bastante antigo. A ideia de usar o sumério no filme reforçou o pensamento de muitas pessoas de que os seres extraterrestres teriam uma conexão antiga com a humanidade. O filme Contatos de Quarto Grau acabou
acabou dando uma traumatizada de leve em muitas pessoas. Cada cena deste filme baseia-se em gravações reais de áudio e vídeo, conforme relato da Dra. Tyler em entrevistas extensas concedidas ao diretor. No fim, você é quem decide no que acreditar. Considerem-se avisados que parte do que estão prestes a ver é extremamente perturbador. Chegamos então em 2010, e se em 2009 ela tinha feito 2 filmes que ficaram bem conhecidos, em 2010 o mais conhecido foi o 4º filme da franquia Resident Evil, porque fora esse, ela fez 2 filmes de baixo orçamento que não ficaram conhecidos do grande público. Dirt Girl, onde ela faz a personagem Sue, uma mulher que é doce e gentil, mas em casa ela acaba sendo uma mulher submissa e insegura, tendo um marido possessivo e controlador, além de uma relação complicada com a sua filha Danielle. O filme teve a sua estreia no Festival de Cinema em Toronto, mas não teve grande distribuição. No Brasil mesmo, o filme nem chegou de forma oficial. O outro filme de 2010 foi Homens em Fúria. Nesse filme ela faz Lucetta, a esposa do personagem Stone, que é feito pelo Edward Norton. A participação dela na história do filme é importante. Ela é uma mulher sedutora e manipuladora que tenta convencer um oficial feito pelo Robert De Niro a dar a liberdade condicional para o seu marido preso. Apesar desse elenco bem interessante com Mila Jovovich, Robert De Niro e Edward Norton, o filme acabou não ficando tão conhecido. Aí quando a gente chega no ano de 2011, ela volta a trabalhar com seu marido. O filme Os Três Mosqueteiros é dirigido por Paul W.S. Anderson. E mesmo com o boca a boca, esse filme sendo comentado por muita gente no ano do lançamento, a gente pode encaixar Os Três Mosqueteiros como um filme que flopou nos cinemas, porque com um orçamento de 75 milhões de dólares, o filme conseguiu fazer no mundo todo 132 milhões. Fazendo uma conta bem por cima aqui, para um filme que custou 75 milhões, dar um lucro considerável, ele teria que fazer entre 150 e 300 milhões no mínimo. Porque muitas pessoas podem imaginar, se o filme custou 75 milhões para ser feito e fez 132 milhões nos cinemas, o filme já deu lucro, certo? Errado. Porque tem a porcentagem desse dinheiro que vai para as redes de cinema que exibiram o filme. Tem o custo do marketing e da divulgação do filme que entram no orçamento. Ou seja, com toda essa divisão da receita que o filme gerou, a resposta é sim. Os Três Mosqueteiros flopou nos cinemas e deu prejuízo para os estúdios. E falando em 2011, que não foi um ano muito bom para ela, vale mencionar a comédia Vivendo no Limite e também o suspense Visões de um Crime, que eu duvido que você assistiu. Tudo bem, você pode ter assistido, mas infelizmente são mais 2 filmes da Mila que não ficaram tão conhecidos. Esses filmes que foram falados agora são do ano de 2011, e vamos deixar de lado as continuações como Zoolander 2 e Resident Evil 6, que ela fez entre 2015 e 2016, e vamos falar dos trabalhos originais. Tipo, alguém aí já assistiu Guerreiros do Futuro? Um filme de 2018 que ela participa, e teve também o filme Presas no Paraíso, esse de 2019. Nesses 2 filmes a Mila Jovovich participa, mas não é a atriz principal. Um dos últimos filmes que a Mila fez e foi a protagonista foi o filme Monster Hunter, um filme de 2020, onde quem é o diretor? Sim, ele, Paul W.S. Anderson, o marido dela. E é daí que vem a teoria de algumas pessoas de que a Mila, na maioria das vezes onde ela é a protagonista em um filme ou faz uma personagem de destaque, é porque ela foi escolhida pelo Paul Anderson, o companheiro dela. Mas são só teorias e histórias que contam na internet. Mas só por curiosidade, vale falar os filmes onde a Mila teve um destaque maior e não teve nenhum envolvimento do seu marido. Foram 4. O Quinto Elemento, filme de 1997, do diretor Luc Besson. Joana Dark, filme de 1999, filme também do diretor Luc Besson. E Contatos de Quarto Grau e A Trilha. São esses 4 filmes os mais conhecidos da Mila fora da franquia Resident Evil. Não faço parte desse grupo que acredita que a Mila só fez sucesso como atriz porque foram facilitando o caminho para ela. Eu acho ela uma atriz carismática e que consegue fazer muito bem um filme quando um diretor sabe trabalhar com ela, quebrando a teoria de algumas pessoas de que ela tinha vida fácil na atuação por trabalhar com o marido. No filme Contatos de Quarto Grau, ela está muito bem, e o filme é dirigido por Olatunde Osunsami, um diretor de cinema que basicamente não fez mais nada conhecido do grande público além de Contatos de Quarto Grau. Ou seja, quando a Mila Jovovich tem pessoas talentosas junto com ela ou que estejam inspiradas nos bastidores, ela consegue sim fazer bons filmes. Mila Jovovich está atualmente com 48 anos, veio da Ucrânia para os Estados Unidos ainda criança, construiu uma carreira de modelo onde ela já foi a modelo mais bem paga do mundo, já lançou 3 álbuns como cantora, é uma atriz com vários trabalhos no currículo, enfim. E é claro que quem quiser falar mal sempre vai arrumar um motivo, mas pra mim, ela não parece uma artista que se deu mal não. Muito pelo contrário, e acredito que no momento ela está apoiando a carreira de atriz da filha, já que a filha dela foi a Wendy no filme Peter Pan e Wendy de 2023, e acredito que ela vai seguir os passos da mãe. E aí, comenta aí qual é o seu filme favorito da Mila Jovovich, faltou algum trabalho dela que você gosta ser falado no vídeo? Também comenta aí. Se você gostou do vídeo, entra aí no canal para não perder os próximos. Espero que goste e até a próxima.